Uma boa noite a todos. A gente vai dar início agora ao estudo de funções, né? Então, eu vou colocar uma situação aqui, noção através de conjuntos A e B, né? Tem um conjunto A que tem os números -1, 0 e 2. É um conjunto com 3 elementos. E tem o conjunto B que tem os elementos, os números -2, 0, 1 e 4. É um conjunto que tem 4 números. Vamos associar cada elemento de A com o seu dobro em B. Então, vamos fazer um diagrama para ficar mais fácil para enxergar. Então, eu tenho o conjunto A, tem os elementos -1, 0 e 2. E tenho o conjunto B com os elementos -2, 0, 1 e 4. E tem uma seguinte relação aqui, né? Associar cada elemento de A com o seu dobro em B. Isso aqui é chamado de relação. Ou seja, eu tenho um conjunto de partilha, que é o conjunto A, e tenho um conjunto de chegada, que é o conjunto B. E eu tenho essa lei de formação aqui, essa relação. Então, cada A eu vou pegar com o seu dobro. Bom, o dobro do -1 está associado com o -2. O dobro de 0 é 0. O dobro de 2 é 4. Bom, então eu usei uma relação que ele forneceu, parti do conjunto de chegada, de partida, que é o A, e cheguei no conjunto B, que é o de chegada. Pois bem, isso aqui é uma função. Por quê? Cada elemento de partida tem um único correspondente de chegada. Por exemplo, o -1 só tem o -2. O 0 só tem o 0. O 2 só tem o 4. Ah, mas está sobrando um aqui. Aqui não interessa, né? O que importa é que cada elemento de partida do conjunto A tem que ter exatamente um no conjunto de chegada. Então, o -1 só tem o -2, o 0 só tem o 0 e o 2 só tem o 4. Então, isso aqui é uma função que associa de A até B, através dessa relação em dobrar o valor. Função é como se fosse uma máquina, né? Deixa eu dar um exemplo. Pensa no seguinte, uma máquina de triplicar. Vamos inventar uma máquina aqui, né? Em que eu insiro alguns números, através dessa relação, eu chego no número de chegada, né? Então, o 1 entrou na máquina, saiu 3. O 3 entrou na máquina, chegou no 9. O 5 entrou na máquina, chegou no 15. Então, partida, chegada e a função de relação envolve eles, conjunto A e conjunto B. Vamos pegar um outro exemplo para verificar se é função ou não. Dado o conjunto A que tem os números 1 e 3 e o conjunto B que tem os elementos 2, 3 e 4, vamos associar cada elemento de A a um valor maior em B. Então, vamos fazer um diagrama. Esse diagrama é chamado de diagrama de Venn, tá? Só por curiosidade para vocês. O A tem os números 1 e 3, que é o conjunto de partida, né? E o conjunto de chegada, que é o B, tem os números 2, 3 e 4. Qual é a nossa relação, né? Cada elemento de A tem que ser maior em B. Então, o 1 pode ser associado com o 2, porque o 2 é maior, né? Mas ele pode ser associado com o 3 também, né? Porque o 3 é maior que 1. Assim como ele pode ser associado com o 4 também, né? Porque o 4 é maior que 1. Já por 3, bom, com o 2 não pode, porque o 2 é menor. Com o 3 também não, porque o 3 empata, né? Então o 3 só está associado com o 4. Será que isso aqui é função? Cada elemento de A tem exatamente 1 em B? Vamos ver. O 3 só tem o 4. Beleza. Opa, mas peraí. O 1 tem o 2, tem o 3 e tem o 4. O 1 tem 3 valores associados a ele. Não pode acontecer isso. Tem que ter exatamente 1. Né? Então, isso aqui não é função. Vou até escrever aqui para lembrar. Não é função. Porque o 1 fura ali, né?
certo? O 1 está associado a 3 elementos, né? Então, isso não é função. Tem que ser exatamente 1. Exatamente, nem mais e nem menos. Exatamente 1. Certo? Então, isso aqui não é função. Vamos pegar um outro caso. Exemplo C. Tem o conjunto A, que tem os números 0, 1 e 2. E o conjunto B, que tem 1, 2, 3 e 4. Agora, nossa relação. Associar cada elemento de A ao seu igual valor em B. Então, vamos montar de novo o diagrama. O A e o B. O conjunto de partida e o de chegada. O A tem o 0, o 1 e o 2. E no B tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Relação. R é associar cada elemento de A com seu igual. Bom, o 0 é igual a 0, mas não tem 0, então deixa quieto. O 1 tem que ser igual a 1. Bom, então tem. Então dá para associar 1 igual a 1. Tem que ser igual, né? O 2 é igual a 2. E acabou, né? Não tem mais ninguém para associar e o 0 não tem ninguém para associar com 0, porque não tem 0 lá. Isso aqui é uma função. Cada elemento do conjunto de partida tem exatamente 1 no conjunto de chegada? Não, né? Por quê? Embora que esse só tenha um elemento, esse só tenha um elemento, esse não tem ninguém. Lembra que eu disse que tem que ser exatamente 1, não pode ser nem mais e nem menos. No caso anterior era mais, né? Tinha 3, né? Esse não tem ninguém, está sozinho. Poderia sobrar aqui, mas não aqui, né? No de partida não pode sobrar. Tem que ter exatamente 1. Então, esse aqui, de novo, não é função. Então, definindo a função de forma teórica, né? O que é uma função, né? Dados dois conjuntos A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento de X, que pertence ao A, ao único B. Perceba que eu grifei único, tem que ter exatamente 1. Né? Então, se eu montar um diagrama entre A e B e os elementos X e Y, a relação que leva de X até Y, e essa relação eu chamo de F de função. Tá? E se satisfaz essa igualdade que diz, essa condição de ser único, né? Cada elemento de A tem o único em B, é uma função. Então, como que eu vou escrever isso aqui, né? Notação, né? Saiu do conjunto A, setinha, chegou no conjunto B. Né? A função f é definida de que jeito? Né? Vou pegar a função f e vou aplicar nos elementos de x. Então, eu estou pegando x e aplicando f. Então, f de x, que lê, né? F parente x. E eu vou chegar em y. Então, f de x é igual a y. Esse é o conceito de função, né? A notação. F de x igual a y. Né? Em que eu pego elementos do A, que eu chamei de x, aplico f, aplico a relação f, né? Nossa regra, e eu chego em y. Esse y aqui é exatamente único. Né? Vamos pegar aquele exemplo da máquina de triplicar lá, que a gente fez anteriormente. Né? Lá, eu estou pegando a relação f de x igual a 3x. Ou seja, eu estou pegando os elementos de A e estou multiplicando por 3 e vou chegar em B. Né? Então vamos pegar exemplos aqui, por exemplo, 1, 3 e 5. E vamos colocar, por exemplo, 3, 9, 15 e 20. Né? Como que eu sei se isso aqui é função ou não? Né? Pega os valores daqui e troca aqui. Né? Então, vamos pegar nossa função, que é a máquina de triplicar, né? Que vai fazer 3 vezes o valor. Né? O primeiro valor nosso, o que é? É 1. Então, eu vou trocar o x por 1. É f de 1, né? Trocando o x por 1. Então, vai ficar 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, o 1 vai no 3. Máquina de triplicar nossa. Vamos pegar com o 3 agora, que é o próximo número do conjunto, né? 3 vezes 3, que é a nossa função, né? Dá 9. Então, 3 vai no 9. Vamos pegar o 5, que é o próximo elemento do conjunto.
Vamos usar a relação, que é multiplicar por 3, né? Bom, acabou, né? Isso aqui é função? Lógico que é. Ah, mas tá sobrando aqui. Que nem eu falei, não interessa se sobra no conjunto de chegada. Não pode sobrar no de partida, né? Porque cada elemento do conjunto de partida A tem exatamente um único em B. O 1 só tem um, o 3 só tem um e o 5 só tem um. Então, isso aqui é uma função. É uma função 3x. Ou seja, pegar os elementos do conjunto A, que eu chamei de x, né? Multiplicar por 3, eu vou achar os conjuntos do f de x, que é o y. Né? Lembra que a função y é igual a f de x. É a notação nossa. Tá certo? Obrigado.